Olá, está no ar um Bom Dia Entrevista especial, no dia em que a Rússia resolveu invadir a Ucrânia. Mas o que tem a ver com Erechim, com o Brasil, toda essa situação? Você vai entender nesse programa a partir de agora como essa situação de invasão, esse momento de guerra e tensão em todo o mundo, pode influenciar diretamente em nossas vidas. E por isso nós vamos falar a partir de agora nesse programa com especialistas e também com historiadores para entender esse momento da história. Comigo nesse programa participa o jornalista Salos Locke, que já esteve em Kiev, na Ucrânia, produzindo várias reportagens e vai falar também sobre esse momento. Salos, seja bem-vindo. Obrigado, Leandro, pelo convite. É uma satisfação participar dessa discussão que, como tu disseste, afeta a todos. Não afeta apenas a população de Kiev, nem a população da Polônia, que já começa a receber os primeiros refugiados. Enfim, ela afeta, de um modo geral, o nosso contexto global. Bom, e online conosco agora está a professora que é graduada em História, mestre em História do Brasil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem experiência em ensino de História, Sociologia, Filosofia, é atualmente professora da Universidade Regional Integrada aqui de Erechim, a URI, Luciane Grezana, para conversar também com a gente sobre esse momento. Professora, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Uma das coisas que mais chama atenção aí nesse contexto, que é um contexto que volta e meia entra num diálogo desequilibrado entre o Ocidente e o Oriente, pautado ali pela Rússia e a Europa e os Estados Unidos, é justamente o fato de que a posição estratégica da Ucrânia ela é muito relevante nesse contexto, né? Então, ela tem uma posição que delinda aí uma ligação entre o Ocidente e o Oriente, entre a Rússia e a Europa, como um canal condutor também de energias que não são energias renováveis, que são energias que estão com baixo estoque no mundo e que têm um impacto econômico nas relações internacionais e financeiras muito grande, que é a questão do gasoduto, né? Transportando o gás para a Europa, sustentando a Europa com uma quantidade significativa de gás, e a questão também do petróleo, que também, através dos oleodutos, acabam chegando no Ocidente. Tá? Então, a Ucrânia está bem nesse ponto nevrálgico entre essas relações complicadas entre o Oriente Médio, a Rússia e a Europa. Tá? Professora, a história, a Ucrânia e Rússia fazem parte da antiga União Soviética. Essa guerra estava prevista, no seu ver, algum dia a Rússia, pelo seu histórico também, que vem nos últimos anos, o seu histórico armamentista, ser a maior potência da antiga União Soviética, o maior país, né, da antiga União Soviética, tentar voltar aí aquela junção de países? Como é que a senhora vê na história essa situação? Essa guerra estava prevista? Relativamente sim, porque em 2014 a Crimeia foi novamente direcionada para ser uma das repúblicas independentes, é claro, porque a Crimeia era uma república independente, agora associada a uma federação da Rússia, enquanto que a Ucrânia perde essa influência mais direta da Crimeia. Então, o que acontece, né? A partir de 2014 já se esperava de uma maneira muito presente esse conflito, esse acirramento dessas questões justamente nessa região. Então, a Bielorrússia já se posicionou a favor da Rússia, né? A situação da Ucrânia é justamente tentar se aproximar do Ocidente. E aí, como a gente vê na OTAN, né, para se aproximar do Ocidente, ela precisaria galgar um espaço de influência na OTAN. Não propriamente uma das 28 principais cadeiras, não precisava ser isso, mas um espaço de maior influência, tal como a Polônia tem, a Estônia tem, a República Tcheca vai ter, a Lituânia tem. Então, ela tinha plena convicção de que, muito provavelmente, ela poderia entrar dentro da ala ocidental e assim se precaver de uma futura invasão que já vinha vindo do território ucraniano, uma futura invasão russa. Por que já vinha vindo? Porque a Ucrânia perdeu 2 territórios muito importantes, que são territórios de intensa mineração. E ela, como é que ela perdeu esses territórios? Com a migração de populações russas para dentro da Ucrânia, que se associaram com uma parte da população ucraniana que fala e tem cultura russa.
Então, assim, aos pouquinhos, além de pegar a Crimeia da Ucrânia, a Ucrânia também perdeu 2 regiões mineradoras no extremo leste muito importantes. Então, a Ucrânia se vê, de certo modo, oprimida pelo avanço imperialista do governo de Putin. Está bem presente isso. A gente percebe, nesses primeiros movimentos da guerra, um ataque quase que total, em diversas regiões do país. No entanto, agora há pouco, ele tomou Chernobyl, Putin. A senhora imagina que ele vai avançar para Kiev? Eu acredito que o objetivo de uma guerra é avançar em território. Né? Então, uma pergunta que hoje os alunos me fizeram é se a população civil vai sofrer. Gente, é inevitável, numa guerra, a população civil, de uma intensidade menor ou maior, sofrer. Sabe? Guerras não é uma questão de quem tem a razão, mas é uma questão de quem consegue mais se fazer legitimar o seu poder diante de uma ação assim. E uma coisa muito interessante é justamente que muita gente vinha falando que essa história de guerra militar é bobagem, não existe mais, que uma invasão na Ucrânia não ia acontecer. Mas, na verdade, o que a gente está vendo hoje é que não é só uma guerra militar. Antes do início dessa guerra militar, já existia ali um problema muito sério, uma relação muito difícil nos meios da internet, os ataques de hacker da Rússia, da China, na região de Kiev, inclusive dentro de segmentos do governo ucraniano. Então, o Putin seguiu o manual, né? Ele está seguindo o manual com alguns ajustes. Mas, prof, eu lhe peço a respeito de Kiev, por quê? Porque tomando Kiev, tu toma a Ucrânia. E a respeito dessa questão da população civil, a gente acabou de conversar com uma moça que é ucraniana e mora aqui no Brasil. Os pais dela, que moram no interior, eles estão ilhados. Os aeroportos estão fechados. Ela disse, eu não consigo nem falar contigo nesse momento, porque eu não sei o que está acontecendo com meus pais. Eu sei que está caindo bomba perto de onde eles estão. Exatamente. Então, eu acho que eles estão, na verdade, eles estão angariando o espaço que é mais adequado para eles, que é o espaço perto da fronteira. E estão avançando num território que é extremamente rico, porque a gente pensa assim, a Ucrânia é um país pequeno. Não, a Ucrânia tem o tamanho de 2 Franças. A Ucrânia é do tamanho de Minas Gerais e mais um pouquinho. Então, é um país extremamente significativo que produz e estrategicamente, geograficamente colocado numa posição muito importante e que produz riquezas de uma maneira extensiva. Não é um país pequeno, é um país de grande importância. E as regiões tomadas são regiões também de muita produção mineral. Além do gás produzido, que é exportado, também tem a questão do petróleo, né? Que a Crimeia e a Ucrânia, no sul da Ucrânia, existe ali jazigas de petróleo bem já detectadas. Então, é um país que tem ali interesses econômicos, políticos, estratégicos muito importantes para a Rússia. Ou seja, não é à toa que a Rússia está invadindo. E mais do que isso, a Rússia precisa proteger a sua fronteira, que faz ali ligação direta. A linha da Rússia tá grudada na Ucrânia. Então, ela precisa proteger a sua fronteira da OTAN. Ela precisa da Ucrânia ali como uma espécie de tampão que a proteja do Ocidente, de certo modo. E a Ucrânia indo para o lado da OTAN, do Ocidente, é algo bem significativo ali na força ou na derrota da Rússia perante esse conflito que está acontecendo no mundo. Além das sanções impostas pelos países ocidentais, enfim, Estados Unidos, Alemanha e outros, até onde a senhora imagina que a OTAN vai nessa guerra? Ela vai além das sanções econômicas, partindo para o confronto de fato armamentício, ou a senhora imagina que elas parem, essas potências parem no discurso e não ajam de fato? E emendando, o Putin, quanto tempo ou que grau de sanções ele aguenta? Até onde ele aguenta? Ah, meu Deus, perguntas bem difíceis. Perguntas bem difíceis. Mas a OTAN, ela tem uma prerrogativa, ela é muito vinculada à ONU, e ela tem uma prerrogativa, desde a origem da ONU, das Nações Unidas, de levar ao extremo o diálogo. Tá? Então, o diálogo diplomático, ele é levado ao extremo. Então, embora a Rússia esteja mostrando que ela não estava brincando, né,
a OTAN continua com toda aquela tentativa de evitar o máximo possível o confronto. Por que isso? Porque o confronto com a Rússia, de certo modo, de maneira indireta, é o confronto também com a China. E isso dá para o mundo uma bipolarização muito perigosa. Então, as vias diplomáticas é justamente para evitar essa bipolarização. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Não, né? perfeito. Mas, a China está ao lado, né? Literalmente. Exato. Isso aí. Professora, então, só Leandro, claro. a respeito das sanções, até onde a Rússia aguenta? Econômicas. A Rússia, ela tem... a gente pensa assim, a Rússia tem o mesmo PIB do Brasil, um pouquinho mais, né? Então a gente pensa assim, a Rússia é que nem o Brasil. Não. A Rússia tem um passado imperialista, ela tem uma organização militar que vem anterior, desde a época dos czares, é anterior à União Soviética, ela tem uma burocracia que funciona muito bem e ela tem uma mentalidade extremamente imperialista. Ela não é nem um pouco parecida com o Brasil. Tá? Então, a ideia é que a Rússia aguente muito tempo. Eu acredito que a Rússia aguenta, porque ela não entraria nisso se ela não tivesse precavida nessas questões das sanções econômicas. Ela já pensou isso de antemão. E ela sabe o que é uma guerra, ela já passou por inúmeras guerras. Então, ela sabe que as sanções econômicas, elas são os primeiros elementos que ela atinge a população, atinge o país e demanda aí de um certo cuidado. Mas eu acho que ela já está prevendo, ela já estava prevendo e se antecipando no cuidado dessas sanções. E tem mais uma questão ali, né, importante na Rússia, porque ela está entrando com influência na América Latina. Então, o presidente da Argentina, o presidente do Brasil, a Bolívia, o Paraguai, Venezuela e Cuba, certo, tá? Mas está negociando com esses presidentes para mostrar que aquela área de influência do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, pode ser agora uma área também, ou de influência também, da Rússia. Então começa todo um jogo de guerra política, a guerra ideológica, a guerra militar, a guerra de informações. Isso se caracteriza na típica guerra do século XXI, tá? Que é uma guerra muito além de militares, muito além de armamento, de bomba. É uma guerra que a gente não consegue ver toda a sua dimensão e todo o seu impacto dentro da economia e das políticas mundiais. Professora, agora a gente vai falar um pouco mais do Brasil, que está no meio de toda essa situação. Historicamente, a senhora sabe que o Brasil sempre foi um país que apresentou uma neutralidade, defendeu uma bandeira de paz em situações de conflitos, nas suas histórias de governos políticos. Nesse momento, o Brasil, até o momento, não se posicionou. O presidente Jair Bolsonaro, a posição mais oficial é do vice-presidente, que contestou essa invasão feita pelo lado da Rússia, mas o Brasil, como a senhora falou, vem tendo contato com a Rússia, traz 80% de insumos do agronegócio para a produção aqui, vende para a Rússia e do outro lado vende para os Estados Unidos e também para a Europa. São todos grandes clientes. O Brasil, como é que a senhora vê a situação dele no meio de todo esse conflito? Ele precisa comprar uma bandeira oficial? O que deve ser feito? O que a senhora acredita que a história aponta que o Brasil deve fazer nesse momento? Apenas aproveitando, né, professora, a última manifestação do Brasil, há poucos dias na Rússia, foi de solidariedade à Rússia. Bom, deixa eu ver se a questão, assim, dentro dos parâmetros dos manuais diplomáticos, né, tudo tem que ter muita cautela. Então, não se sai por aí dizendo que está do lado de um e contra o outro, tá? Então, a cautela é a questão talvez mais premente nesse tipo de situação. E também a gente vai ter que separar um pouquinho, porque se a gente pensa no governo do Brasil, de modo geral, como se entende só o poder executivo, a gente vê um tipo de ação. Mas se a gente pegar o governo do Brasil como 3 poderes, aí a gente vai perceber que existe uma tendência, inclusive uma tendência histórica, de apoiar os Estados Unidos e tentar prevalecer sempre a neutralidade, né? Então, o que nós percebemos, né, dentro dessa análise? Que existe no próprio governo brasileiro uma divergência em questões políticas internacionais
inclusive em questões diplomáticas, embora se evite o máximo possível anunciar aos quatro ventos essa divergência. Tá? Então, o Brasil ele se mostra dividido, inclusive na condução da política internacional. Mas o melhor seria, nesse momento, neutralizar o máximo possível, não levantar nenhuma bandeira favorável ou contra, tá? Ficar quieto no lugar esperando e evitar o máximo de ações que demonstrem muita solidariedade para um lado e não para o outro, tá? Que isso pode ser algo perigoso. Mas lembrem-se que essa ação do governo brasileiro, ela não está sozinha, né? Ela é uma ação que veio depois até da ação do governo da Argentina, que visitou também. Fernandes visitou o Putin, daí o Bolsonaro visitou o Putin, né? Então, parece que está sendo costurado um tipo de tentativa de se tornar talvez independente dos Estados Unidos, ou mais independente, um pouco mais independente, e aí vem todos os economistas surtando, né? Porque eles morrem de medo de perder mercado. E o Brasil não está tão seguro assim economicamente para fazer esse tipo de jogo duplo. E aí os economistas do Brasil, e a gente vai ver, né, levantam uma série de questões dizendo da situação complicada que o Brasil está vivendo para sustentar esse tipo de política perigosa. Tá? Então, acredito que eles estejam um pouco certos. A gente fica meio assustado com esse tipo de ação um pouco mais que demonstra uma certa independência dos Estados Unidos e uma aproximação da Rússia. Até porque, gente, uma aproximação da Rússia é sempre uma aproximação da China também. Tá? E lembrando, a Rússia, ela apoia a Coreia do Norte. A Rússia, ela apoia o Talibã no Afeganistão. A Rússia apoia as ogivas nucleares do Irã. Então, a situação é bem complicada porque são inimigos declarados dos Estados Unidos. Bem complicado para o Brasil. Eu não acredito que seja uma coisa tranquila para o Brasil. E são exemplos também que a senhora deu complicados de engolir, digamos, né? A própria Venezuela aqui do lado, o Maduro já se manifestou, né, em alto e bom som. Já imaginou o nosso executivo do lado de Maduro, Coreia do Norte, enfim, bradando pela Rússia? Ficaria estranho, até para quem defende, né? Até vale a pontuação que ontem o embaixador do Brasil na ONU, durante o momento que o Vladimir Putin discursava, o Ronaldo Costa Filho, se manifestou por uma neutralidade do país, assim como a professora ressaltou a importância, se manifestou por uma neutralidade e manteve o pedido de conversas entre os líderes, que já não ocorre mais devido à guerra, né? E lembrando essa questão de neutralidade, essa semana mesmo a gente comemorou os paracinhas que conquistaram Monte Castelo e tal, só que nesse jogo para o Brasil não tem nenhuma siderúrgica nacional por enquanto, né, professor? É verdade. Porque a gente foi para a guerra, a gente sabe mais ou menos por quê também, né? Ótima colocação, isso mesmo. Então, a situação para o Brasil tem que ficar muito atento, né? Porque o Brasil está realmente numa posição bem delicada. Por favor, que nada aconteça de errado aí no trânsito dessa política, que é pisar sobre ovos, né? É algo para dar um deslize aí e gerar um problema que não precisaria, é muito fácil. Eu sei que a senhora não é futuróloga, né? Tu és uma historiadora especialista e muito conhecedora do tema. Mas tem como prever a extensão dessa guerra? Eu acredito que... Ai, gente, eu não poderia dizer, até porque a gente não conhece exatamente quais são os projetos em relação à guerra da OTAN. A OTAN ela tem um cuidado muito grande de não promover o discernimento de informações que estimulem guerras e confrontos. Isso eu acho muito louvável nos governos democráticos, né? Eles publicam informações que deem a sensação de paz, ou a possibilidade da paz. Tudo que diz respeito a questões militares, eles vedam essa informação, até por uma questão de autoproteção, né? Mas eu acho que essa situação aí da OTAN e Rússia, e aí no meio a Ucrânia, ela é perigosa para a OTAN, porque se a OTAN entrar em contato direto, as tropas da OTAN, do Ocidente, entrarem em confronto direto com a Rússia, dos elementos talvez mais importantes para a sobrevivência
da Europa, que é justamente o gasoduto, né, e a compra de gás e a compra de petróleo pode ser atingido de uma maneira catastrófica para a economia ocidental. E é por isso que o Putin ele entra com as tropas na Ucrânia, porque ele sabe que provavelmente a OTAN ela vai ou não vir com um confronto direto, tentar outros meios, tá? Ou minimizar o máximo possível, se for necessário, esse confronto direto. Tá? Então, por isso que ele avançou. E até porque parece que a OTAN, dentro dos diálogos diplomáticos, não estava levando muito Putin a sério. A gente já viu essa história com outras proporções, Segunda Guerra Mundial, final da década de 30, né? O pessoal foi deixando e o cara foi indo. Daqui a 3 meses tem inverno lá na Rússia. Daqui a pouco o Putin está também pronto para esperar um pouco mais. Isso aí. O Putin já estava prevendo o inverno, né? Então ele tá sempre na Rússia, a estratégia do inverno, desde a invasão napoleônica, é sempre usada. Então o Putin ele tem várias cartas na manga, ele sabe jogar. Por isso que eu não acredito tanto assim numa frente de linha de combate direto entre Rússia e as tropas da OTAN. Eu acredito que vai ser uma guerra indireta, aquelas guerras de fronteira. Tá? E também guerra diplomática, guerra política, guerra econômica, e ali talvez se dê mais um viés transformativo do que propriamente a guerra militar. Vamos torcer, né? Também é isso aí, eu não sou futuróloga, mas espero que seja assim. Tá? É verdade. Lembro sempre, né, que há aquela fala que o passado pode nos mostrar muito sobre o futuro. Professora Luciane Grezana, graduada em História, mestre em História do Brasil pela PUC, tem uma experiência em várias áreas e é professora da URI aqui de Erechim, falando sobre essa questão da invasão da Ucrânia com a Rússia. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa especial. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Tchau. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência do programa, fique conosco porque nós vamos estar conversando com o professor Ricardo Bruno Boff, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Nós vamos falar sobre a questão geopolítica e também a política externa brasileira, como essa situação pode afetar ainda mais o nosso dia a dia. É daqui a pouco, depois do intervalo, Saulos Locke segue conosco, aqui no Bom Dia Entrevista. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A Corsã está trabalhando fortemente e você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos. Molhe as plantas com regador. Não lave a calçada. Não lave o carro. Porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsã, Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Estamos vivendo um novo cenário da pandemia. Por isso, os cuidados obrigatórios continuam. Use máscara, higienize as mãos com álcool em gel, mantenha distanciamento e os ambientes ventilados. E o mais importante, vacina salva vidas. Complete seu ciclo vacinal, proteja-se e proteja a sua família. Te cuida, te vacina. A Comunidade do Rio Brasil, juntamente com a Prefeitura de Barra do Rio Azul, convidam para a 22ª Festa do Frango. Jantar e baile no sábado, dia 5 de março. No palco, a consagrada banda Danúbio Azul. Oh, delícia, se você acaba com a minha vida, você vai, volta e faz gostoso. De novo, não vejo saída, não vejo saída. Programação: 18 horas, reunião e premiação dos avicultores, destaque Aurora em 2021. 19h30, pronunciamento de autoridades. 20 horas, jantar à base de carne de frango. 22 horas, grande baile animado pela banda Danúbio Azul. Os ingressos já estão à venda e são limitados. Participe! Barra do Rio Azul, 30 anos de emancipação. O programa Bom Dia Entrevista está de volta. Hoje um programa especial sobre a situação da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Você vai ver também os detalhes
em jornalbomdia.com.br. Nós estamos falando sobre esse momento, como ele pode intervir no dia a dia dos brasileiros e também da gente aqui em Erechim e no Alto Uruguai Gaúcho. Nós conversamos antes com uma professora de história para entender como a história pode explicar essa situação. Agora a gente volta ao assunto para o momento. Nós vamos entrevistar o professor Ricardo Bruno Boff, que é professor do curso de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e também que é especialista em geopolítica e também na questão da política externa brasileira. Segue conosco aqui também o jornalista Salos Locke, que já esteve em Kiev, na Ucrânia, fazendo uma série de reportagens para falar sobre esse momento. Nós estamos vendo imagens, é esse momento complexo da invasão da Rússia até a Ucrânia. Melhor a gente não saber e não descobrir na prática se a OTAN tem força para encarar. Mas do ponto de vista estratégico, a OTAN está em desvantagem. Porque a OTAN, ela significa os Estados Unidos dividido, com o Joe Biden perdendo popularidade e tentando buscar esse inimigo externo para aumentar a popularidade dele. Uma coisa é fazer isso com o Afeganistão, com Cuba, etc. Outra coisa é mexer com a Rússia, né? E uma Europa que desde a Segunda Guerra Mundial não tem autonomia militar. E tem vários interesses dentro da Europa que não querem guerra. Por exemplo, os empresários alemães, para eles, a Rússia é um ótimo parceiro comercial, economias altamente complementares, a da Rússia e a dos europeus. Então, existe uma OTAN, ou seja, quer dizer, existe uma OTAN, mas existe uma unidade de ação da OTAN. Com quem que eu falo para conversar com a OTAN? Com o presidente dos Estados Unidos, com o primeiro-ministro da Alemanha. Então, são vários países que têm interesses divergentes. E, nesse sentido, a Rússia é uma só, né? E com a aliança com a China. Então, eu acho que é uma desvantagem estratégica da OTAN. Eu acredito que eles vão fazer de tudo para tentar acabar esse conflito o mais rápido possível, se houver racionalidade. Leandro. Muito bem. Bom, professor, eu quero que o senhor fale um pouco dessa questão política brasileira. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso hoje, mas em nenhum momento tocou sobre a situação da Ucrânia e da Rússia. A movimentação oficial se deu por parte do vice-presidente, que chegou a condenar a situação da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. O Itamaraty se pronunciou em alguns momentos, mas como é que o senhor vê a posição do Brasil nesse momento frente a essa situação, tendo em vista que o próprio presidente Jair Bolsonaro viajou recentemente para a Rússia para tratar sobre insumos para o agro, que são hoje 80% trazidos dessa região, e também o Brasil tem negócios importantes com a Europa, com os Estados Unidos, que estão do outro lado dessa situação e defendem a Ucrânia. Com a China. Com a China, sobretudo. O governo Bolsonaro, ele tem se mostrado um governo que busca muito uma movimentação exterior voltada ao eleitorado interno. Então, é um governo que mostra menos estratégia e mais ganhos imediatos e agradar o próprio eleitorado do governo. Agora, do ponto de vista estratégico do Brasil, a melhor posição é uma posição mais ou menos neutra, defendendo o direito internacional, defendendo a paz e defendendo a solução dialogada, que é a tradição que o Itamaraty carrega desde o Barão do Rio Branco, que é o direito internacional, a não intervenção e a resolução pacífica de controvérsias. Eu acho que essa é a estratégia do Brasil. Porque se nós considerarmos que se desenha um mundo multipolar, em que não vai mais ter uma potência dominante, mas vai ter várias potências importantíssimas, os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, a China, e que o Brasil tem negócios e interesses com todas elas, não temos que olhar o mundo como mocinhos e bandidos. Temos que entender que é um conflito em que há interesses divergentes. Os dois lados estão numa briga e não tem um lado bom e um lado ruim, simplesmente há interesses divergentes, e que o Brasil tem que se posicionar com esse pragmatismo. O que é bom para mim é tentar conversar com todo mundo e não desagradar ninguém. Essa guerra não é nossa e temos que evitar que ela venha para cá. Certo, professor. E em última análise, é muito cru dizer que quem já perdeu essa guerra foi a Ucrânia? Eu acho que não, de certa maneira, porque o país mais fraco, que é o país tampão ali, que é o país que faz esse papel histórico, não só a Ucrânia, o leste europeu, de divisor de uma potência atlântica, que hoje são os Estados Unidos, já foram a Inglaterra, e do outro lado uma potência eurasiana, que é a Rússia, esses países sempre sofrem. Como a Polônia sofreu nos tempos da Segunda Guerra Mundial, hoje é a Ucrânia, e a população civil vai sofrer. Então, no curto prazo, sim. Agora, tem que levar em consideração uma coisa. A Ucrânia, você esteve lá, especialmente o leste da Ucrânia, é uma região étnica e linguisticamente russa.
Então, certamente, tem uma grande parcela da população que está vendo isso com bons olhos. Há comemorações nas regiões de Lugansk e Donetsk, sobretudo, né? Então, a Ucrânia como um todo perde, mas há parcelas da população ucraniana e de lideranças ucranianas que estão gostando desse cenário, sobretudo no leste. No oeste, não, né? Então, eu diria que perde sim, mas há quem ganhe também. A gente já vê uma onda de refugiados, né, se movimentando. Tem como mensurar, desde já, o impacto disso, especialmente na zona do euro, a partir da Polônia, que é onde muita gente está entrando? Eu acho que é um pouco cedo para falar de números, mas certamente logo vai começar a surgir de uma forma mais consolidada e sim, vai ter um grande impacto, porque as pessoas não querem a guerra. E há uma coisa interessante para prestar atenção, o presidente impediu a saída dos homens ucranianos, o presidente da Ucrânia, por quê? Porque ele quer que os reservistas estejam prontos para o conflito se precisar, e parece que o pessoal não está a fim de lutar. Então, ainda é cedo para entender bem por quê, mas o pessoal está achando que essa guerra não vale a pena, que é melhor sair do país do que se defender. Então, talvez, se por um lado grande parte da população não gosta da Rússia e obviamente não concorda com isso, não parece que o presidente da Ucrânia esteja com uma liderança, uma legitimidade ao ponto de ser o Winston Churchill que vai liderar a Inglaterra contra os nazistas. Parece que não chegamos a tanto. Não está surtindo muito efeito os convites daquele presidente que inclusive chegou ao poder de uma maneira bastante controversa naquela Revolução Colorida de 2015, 2016 ali, né? Essa onda de líderes, aí quem sou eu para dizer líderes fracos, né? Mas o próprio presidente ucraniano e outros pelo mundo, de potências, essas lideranças fracas, elas contribuem para esse momento também? Eu acredito que sim. Ali nós podemos colocar duas coisas associadas. Uma liderança fraca, o presidente Zelensky, que é um presidente que chegou com uma legitimidade questionável. Né? Ele era um humorista, né? Ele era um humorista que acabou se destacando naquele momento de ebulição e chegou ao poder. Então, assim, nós temos que entender o seguinte, o Putin, ele está violando normas de direito internacional. Sim, é uma invasão ilegal? Porque a Ucrânia é um país soberano e as normas do direito internacional não permitem intervenção, a não ser sobre uma ameaça iminente, que não era o que caso. Ele diz que tem, mas bullshit, né? Ele está mentindo demais, né? Não tem. Não tem. Para a Rússia não tem ameaça. Essas províncias separatistas, a não ser que já tivesse, sim, a instalação de mísseis dos Estados Unidos detectados, aí poderíamos falar numa ameaça. Agora, a OTAN, ela vem fazendo um rompimento de normas não escritas geopolíticas, que seria o seguinte: não chegue tão perto da Rússia. O território do entorno russo não deveria estar sendo reivindicado pela OTAN, mais ou menos como os Estados Unidos não permitiram que a União Soviética chegasse em Cuba, porque o Mar do Caribe também é uma região, entre aspas, nas normas não escritas, de domínio dos Estados Unidos. Então é como se as grandes potências elas tivessem que se respeitar umas às outras. E esse é um jogo de cachorro grande, né? Então os países pequenos, infelizmente, eles não têm como se contrapor a essas grandes regras geopolíticas. Ainda mais num país como a Ucrânia, que não é só uma liderança fraca, é um país etnicamente dividido, sendo o leste russo e o oeste efetivamente ucraniano. Então essa soma de liderança fraca com um país estruturalmente dividido e um país pequeno faz com que ele seja, digamos assim, um ator menor, ele seja quase que um fantoche entre o jogo dos cachorros maiores, que são os grandes responsáveis por essa guerra. É justamente o que aconteceu com a Polônia na Segunda Guerra Mundial, está acontecendo com a Ucrânia agora. Esses países são simplesmente vistos como zonas digamos assim, de influência imediata das grandes potências ou zonas de divisão entre elas. Seria mais ou menos aquilo que o Paraguai e o Uruguai seriam para Brasil e Argentina. Felizmente, hoje temos relações pacíficas, mas no século XIX não foi assim, né? Professor, o Reino Unido anunciou o seu maior pacote de sanções econômicas da história contra uma nação, o caso da Rússia agora à tarde. Isso deve seguir com todos os países da União Europeia, os Estados Unidos. Isso deve afetar a Rússia e pode provocar com que ela reduza esse ataque nas próximas horas? Ou o país russo, por ser um dos maiores do mundo, um país continental, estava preparado para uma situação como essa e pode ficar até quanto tempo sobre sanções econômicas fortes da União Europeia e dos Estados Unidos?
Olha, eu entendo que certamente as sanções vão afetar. A Rússia não é uma economia tão pujante assim. O PIB da Rússia é muito menor que o dos Estados Unidos, é um país que tem problemas sociais, então ela tem uma economia limitada, né, apesar da superpotência militar que ela é. Só que aí o que chama a atenção é que essas ações efetivas da Rússia, né, essa tomada das províncias do leste ucraniano e a entrada em outras regiões, por exemplo, vindo da Bielorrússia, ela está acontecendo logo depois da assinatura de tratados com a China, que ninguém sabe bem o conteúdo, foram divulgados e tal. Então parece que China e Rússia fazem uma aliança de ajuda mútua, de modo que a Rússia deve ter cálculos de que ela aguenta alguns anos estruturando a sua economia a leste, se integrando mais com a China, provavelmente com as rotas da seda. Aí você pega todo aquele centro da Ásia, que são os países terminados em ão, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, etc., Afeganistão agora, ou seja, se estruturando, apesar do Azerbaijão ser um país mais aliado aos europeus, fazendo uma economia pujante nessa região. Aí você já começa vindo mais ao sul da China, países como o Vietnã, países como até o Iraque, países do Oriente Médio, então Irã, ou seja, um grande bloco econômico eurasiático que vai dar conta de manter essas economias mesmo diante das sanções ocidentais. Não tenho dúvidas que isso está nos cálculos do Putin, tá? E tem uma segunda coisa que deve estar nos cálculos do Putin. Em algum momento, a Europa já depende do gás russo, então não vai demorar muito para que, se a Rússia fechar as fronteiras do gás europeu, o preço do gás, da energia na Europa vai lá para as nuvens. É só vocês verem na Liga dos Campeões que a Gazprom é a grande patrocinadora, ou seja, tem um grande mercado dentro da Europa. E aí a economia europeia se torna inviável. Então a Europa está muito amarrada na Rússia, inclusive pela construção do Nord Stream 2, que é um gasoduto que liga a Alemanha com a Rússia. Então o Putin está com a faca e o queijo na mão de alguma maneira. Vai afetar? Vai, mas eu acho que ele tem um plano B. Olhando para a China e para a Ásia. 2, olhando para a dependência da Europa para conseguir dar conta dessas sanções. Eu acho que o Putin sabe o que está fazendo. Mas é aquela coisa, abriu a caixa de Pandora, ninguém sabe até onde vai. Não significa que E essa dobradinha, Xi Jinping e Putin, ou inverso, ela me causa temor. Eu acredito que sim, que a gente tem que estar muito atento, porque assim, se você tiver uma aliança total entre Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos, o Ocidente se torna muito forte. E aí a América Latina, por exemplo, não tem barganha. Se você tiver uma aliança total, uma aliança assim muito forte entre Rússia, China e alguns países intermediários ali, eles se tornam fortes demais. E daqui a pouco também nos prejudica. Então o ideal é um mundo equilibrado. Um mundo em que várias regiões tenham um poder mais ou menos parecido a ponto de não se atacar. Então eu acho que sim, a gente tem que estar muito atento a isso. Mas tem um detalhe, Rússia e China sempre tiveram muitas divergências culturais, ideológicas, estratégicas, fronteiriças. Então, achar que é simplesmente uma união, que eles vão andar juntos o tempo todo e que não vai ter divergência entre eles é um certo exagero. Eu acho que é uma aliança estratégica. Lembrar de Taiwan. Taiwan é mais ou menos a Crimeia da Ela é a próxima? Taiwan é o próximo aí para o buraco ou não? Olha, eu tenho muita cautela nessas previsões, né? É difícil imaginar. Mas eu acredito que a China vai aprender com o Putin. O que o Putin está fazendo com a Ucrânia, a China quer fazer com Taiwan. É ir namorando, é ir criando condições ao redor, amarrando aliados, buscando apoios internos. E, de alguma maneira, para a China, Taiwan é chinês. Não se discute. Assim como a Ucrânia para o Putin é russa, né? Soviética. Assim como a Ucrânia para o Putin é russa. Eu ia falar que as Malvinas para a Argentina são argentinas. Não se toca nisso. Mesmo que haja controvérsias. Então, a China vai tentar trazer o Taiwan. Agora, uma invasão a Taiwan significa muito mais para a China em termos de trocas comerciais. Taiwan centraliza o mercado financeiro chinês, junto com Hong Kong. Então, aí talvez a China sentiria muito mais. Então, talvez haja mais cautela. Podemos esperar que a China faça um avanço mais pacífico, mais econômico, comercial e financeiro do que propriamente militar. Mas o militar, certamente, ela vai cercando aos poucos. E a primeira coisa é tentar expulsar todo o Ocidente do Mar do Sul da China, isso sim. Ou seja, sai daqui Estados Unidos, sai daqui Grã-Bretanha, sai daqui OTAN, deixa que essa área é nossa. Agora, invadir Taiwan eu teria muita cautela. Eu acho que isso não vai acontecer tão logo.
Muito bem, professor Ricardo Bruno Boff, professor do curso de Relações Internacionais da Univale, falando sobre essa situação entre Ucrânia e Rússia. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui e esse esclarecimento muito importante. Eu fico muito agradecido pelo convite e tanto eu quanto a Univale ficamos à disposição de vocês. Grande abraço. Muito bem. Salos, obrigado também pela tua participação ao longo desse programa. Agradeço, Leandro. Seguimos atentos, né? Isso aí. Vamos seguir atento. Você acompanha no site jornalbomdia.com e revê em tvbomdia.com essa entrevista. Um abraço e até o nosso próximo programa.